Para você que gosta de acompanhar o UFC, como eu, que acompanha religiosamente todos os eventos e tudo mais, o UFC está de casa nova. O UFC está no Paramount Plus. Todas as lutas ao vivo você acompanha em um lugar, o Paramount Plus. Vai ter um QR Code aqui durante todo o episódio para você aproximar o seu celular e já baixar e já fazer a sua assinatura do Paramount Plus. E você acha que hoje em dia existe uma corrente de pensamento, assim, eu vejo muita gente falando em redes sociais principalmente, né? Nenhum veículo importante falando sobre, mas que o jiu-jitsu hoje no MMA, no UFC, enfim, ele não é mais tão eficiente quanto ele já foi. Porque ele não sabe treinar. Porque o quê? Porque hoje em dia os caras não sabem treinar jiu-jitsu. Não sabe treinar? Não sabe treinar jiu-jitsu pro MMA. Porque tem uma coisa que falam assim, pô, o Charles, por exemplo, que tem um dos maiores jiu-jitsu, talvez um dos maiores jiu-jitsu aplicados do MMA na história. Fala, pô, se ele pegar um cara do wrestling, por exemplo, casamento de luta com o Makhachev, ele não vai se virar no chão, mesmo sendo um fenômeno no chão, porque o jiu-jitsu hoje talvez seja a segunda, terceira arte marcial mais eficaz no jogo de artes marciais mistas. O que você acha? Eu não concordo. Eu acho que o que é hoje o diferencial? É você fazer as transições no momento certo. Então hoje você precisa treinar mais modalidades, né? Você precisa estar melhor em mais modalidades, porque o nível técnico exige isso, e a exigência, as perguntas que você vai ter que responder são mais elaboradas que no passado. Então, hoje em dia, o lutador de jiu-jitsu, para se adaptar melhor ao MMA, ele vai ter que melhorar o wrestling dele. Porque ele não vai poder ficar muito tempo por baixo. Por quê? Pra guarda, sim. Porque a guarda ainda é muito eficiente, porém o tempo é muito curto. E aí você não tem tempo de desenvolver o jiu-jitsu de uma forma muito eficiente. Mas se você for inteligente, fizer uma guarda de defesa pessoal, por isso que eu falo que não saber treinar, a defesa pessoal tá ali, é só você saber utilizá-la dentro do MMA. O poucos sabem porque hoje ninguém treina defesa pessoal, é muito jiu-jitsu de competição e as pessoas acabam colocando a defesa pessoal em segundo plano quando não deveriam, porque se você tem uma base boa de defesa pessoal, você pode usá-la inclusive no jiu-jitsu de competição, você saber usar. Talvez se alguns professores duvidarem disso é porque talvez não saibam ou não foram ensinados para tal. Não estou aqui criticando ninguém, é apenas um relato. Então a questão é, o jiu-jitsu ele é uma luta muito completa. Ah, mas não sabe, não tem parte em pé. Tem sim. O jiu-jitsu que eu aprendi a saber fazer um escoramento com a perna, aprendi a dar um jab para entrar. É obviamente que eu não vou virar um trocador, mas eu vou usar o que eu sei, essas ferramentas de defesa pessoal, para induzir meu oponente para ir para o jogo que eu quero. Só que hoje muita gente está indo para o jogo do outro. E acaba, obviamente, o gap de conhecimento de um para o outro. Eu não vou trocar wrestling com wrestler, porque o gap de conhecimento é brutal. Ele nasceu naquilo, ele viveu aquilo, o entendimento de queda dele é muito diferente, de projeção é diferente. E agora, mas se eu souber usar isso ao meu favor, nas técnicas que favoreçam o meu jiu-jitsu, eu posso causar problemas reais para ele. E isso no striker e em qualquer modalidade. A questão é que muitos lutadores de jiu-jitsu de bom nível, eles querem aprender outras técnicas e ficarem completos. Não, eles têm que pegar essas técnicas, entender as dinâmicas das técnicas e colocar dentro do seu jogo de lutador de jiu-jitsu. Porque, mas hoje em dia o cara tem que ser completo. Sim, mas o completo em que sentido? Não é completo ser perfeito em nada. Hoje em dia tem lutadores que não são perfeitos em nada. Mas eles são homogêneos, né? Eles são homogêneos. Ok. Mas se você tem um background muito bom numa modalidade, sim, você tem que trazer elementos de outras modalidades jogados. Por exemplo, o Dagestan Fighter, os caras do Dagestan fazem isso. Eles são muito bons no wrestling. Na hora que aperta, eles são muito bons no wrestling. Muito bons. Mas eles colocam elementos de kickboxing, colocam elementos do judô, colocam os elementos do sambo, eles colocam os elementos do jiu-jitsu dentro do wrestling do Daguestão. E utilizam isso com eficiência. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Se o cara tem eles, por exemplo, uns são mais aquilo, eles não saem do plano B, plano A. Outros têm mais habilidades. O próprio Makhachev, ele é habilidoso. Ele é bom de kickboxing, mas quando aperta, ele sempre volta pro plano do Father's Plan. Sim. Ele sempre volta pro Father's Plan. E eu não tô falando mal de nenhuma modalidade de luta, eu não tô falando bem, eu tô falando o seguinte, que se eu sou um wrestler de alto nível, eu tenho que treinar jiu-jitsu, eu tenho que treinar boxe, para que essas modalidades ajudem a potencializar o meu wrestling.
Se eu sou um cara do jiu-jitsu, eu tenho que treinar Muay Thai, eu tenho que treinar judô, para que essas modalidades potencializem o meu jiu-jitsu. É isso que eu acho que é o lutador mais inteligente deve fazer. Agora, tem atletas que surgiram na modernidade. Eles não são graduados em nada. Eles treinam tudo. Esses caras têm que ser fisicamente muito bons para poder potencializar todas as nuances que o MMA traz. Seja na grade, seja as quedas, seja a parte em pé. Então a parte física se tornou algo importante. O atleticismo se tornou algo muito importante na formação do bom lutador.